Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz Carlos e hoje na nossa aula a gente vai trabalhar a habilidade EF084114 do Currículo Paulista. Nós vamos trabalhar sobre a questão da tutela dos africanos entre o período de 1822 a 1889, pós-colônia e início do Império Brasileiro. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar duas leis. A Lei para Inglês Ver de 1831 e a Lei Eusébio de Queiroz, número 581. A Lei para Inglês Ver. Vamos dar um exemplo do presente. Vamos fazer essa relação aí passado e presente. Hoje no nosso presente nós temos uma lei que foi criada pelo governo brasileiro para que nenhuma atrocidade ou nenhuma agressividade abranja ou atinja as terras indígenas, né? Então nós temos uma lei que protege as terras indígenas. E isso não aconteceu na prática efetivamente, porque nós temos aí, recentemente, um caso dos garimpeiros invadindo as terras dos Yanomamis, né? Que é um povo da etnia indígena, né? Então esse povo sofreu represálias dos garimpeiros, sofreu invasões e tudo mais. Essa lei ela foi criada, mas ela não teve efetivamente a sua prática exercida no dia a dia. Então a Lei para Inglês Ver é basicamente isso, tá? É uma lei que foi criada, mas que não foi cumprida efetivamente. Então o que era a Lei para Inglês Ver? A Lei para Inglês Ver é o seguinte: o Brasil estava sofrendo pressões da Inglaterra para acabar com a escravidão. Porque a Inglaterra, tendo o Brasil como parceiro comercial e acabando com a escravidão no Brasil, seria lucrativo para a Inglaterra. Ela que estava modernizando suas leis, né? Mas o Brasil não poderia acabar simplesmente de um dia para o outro com a escravidão. Por quê? Porque a economia inteira do Brasil dependia da escravidão, tá? Então, os brasileiros e a lei brasileira vai fazer uma lei que ficou conhecida como Lei para Inglês Ver, né? Que é a lei que efetivamente não é cumprida na prática. Ela não é feita para ser cumprida. Então aí nós temos duas charges, que uma é o Brasil levantando o tapete para entrar num barco negreiro, um navio negreiro, e a outra nós temos um português pisando na corrente de um escravizado que estava quase se libertando, mas que não foi libertado por ação dos portugueses, tá? Do Império Brasileiro. E a rainha nessas duas charges está muito brava, né, com as atitudes do Brasil. Então a Lei para Inglês Ver praticamente foi isso, tá bom? Foi uma lei que não foi cumprida efetivamente na prática, que não teve vontade de ser cumprida. O Brasil não tinha essa vontade, porque o Brasil dependia da economia escravagista. E a nossa segunda lei da nossa aula de hoje é a Lei Eusébio de Queiroz, que foi criada em 1850 e carrega o nome do jurista, magistrado e ministro da Justiça na época, Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz continuava sofrendo pressões da Inglaterra, né? Continuava sofrendo pressões da Inglaterra para acabar, para cessar, para reprimir o tráfico negreiro no Brasil. Então a Lei Eusébio de Queiroz considerou o tráfico negreiro no Brasil como pirataria, né? Então toda embarcação que passasse pela costa do Brasil ou que estivesse em terras estrangeiras que levassem escravizados africanos era considerada pirataria. E o que foi a Lei Eusébio de Queiroz na prática? A Lei Eusébio de Queiroz foi o seguinte: qualquer embarcação que estivesse fora, em terras estrangeiras, em terras brasileiras, que fossem encontrada transportando os escravizados africanos, seria multada e seria julgada na corte, tanto na Inglaterra como no Brasil. Isso deu a porta de entrada para outras leis que vão vir lá na frente, antes de acabar o Império, que são leis que vão trazer a ideia da abolição do escravagismo, da abolição da escravatura, tá? Então é uma lei que dá um passo importante na história do Brasil, tá bom? E hoje nós ficamos com a seguinte conclusão na nossa aula. A conclusão é a seguinte: o Brasil foi construído por mãos escravizadas. Quem eram essas mãos? Tanto indígenas como africanas.
mas principalmente as africanas que construíram o Brasil economicamente, que sustentaram o Brasil através do trabalho escravo. Então, quando nós falamos de reparação histórica, nós devemos nos atentar para as questões e as leis que acontecem hoje em dia, como, por exemplo, a lei de cotas raciais, que é amplamente discutida, debatida, alguns acham isso um absurdo, outros concordam. E aí está o motivo para você acreditar nessa lei. Por quê? Essa lei foi criada para reparar historicamente o que sofrem os afrodescendentes nos dias de hoje, nos dias atuais. Você acha que você vive num país racista? Então, essa lei é justamente para reparar historicamente isso, tá bom? E aí, no final da nossa aula, eu vou deixar uma atividade perguntando se essa história é verdade. Conhecido como o Dragão do Mar, Chico da Matilde foi um dos pioneiros contra a abolição na região do Ceará. Chico da Matilde, que carrega esse nome por conta da sua mãe, que o levou para aprender uma profissão que seria a de jangadeiro. E ele, junto com outros jangadeiros, brecou o tráfico negreiro na região do Ceará. Essa história é verdade? Então eu quero saber de vocês. Levem essa pesquisa para casa, pesquisem e me tragam fontes históricas, livros, matérias de jornal. Tanto faz, o importante é me trazer fontes históricas que comprovem a existência desse personagem histórico. Se é verdade ou não, vocês que vão responder. Até a próxima aula, o professor Luiz Carlos agradece. Tenham uma boa tarde.